Bom dia, irmãos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Gostaria de convidar vocês para abrir as Escrituras em 2 Coríntios, capítulo 11. Mas temo que assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão ou sofrereis. Em algumas escrituras, em algumas traduções, está escrito sofreio de boa mente, ou seja, aquilo que você tomar e receber, aguenta, né? O resultado. Também em Êxodo 32, versículo 1 ao 4. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Descendo ali no versículo 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Fecha os seus olhos, inclina a sua fronte. Senhor Deus, nosso grande Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é um escudo, ela é uma proteção e ela é uma arma de guerra. E como tantas vezes disse o teu profeta, nós não estamos em um piquenique, nós estamos em uma guerra. Mas nós não estamos em uma guerra contra a carne, nem contra sangue, nem guerra contra A ou B ou C, mas sim contra espíritos e potestades malignas que imperam nos ares. E nós sabemos, ó Pai, o quão ardilosamente Satanás tem trabalhado para roubar a fé dos teus filhos. E quando ele não consegue roubar a fé, ele contamina e perverte a fé, a ponto de transformar aquela adoração de uma vida toda em algo inválido, em algo abominável à tua presença. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde
e que o Senhor esteja em nosso coração, naquela marca em forma do Espírito Santo, para que através de todas as tormentas, tempestades ou dificuldades, o Senhor possa nos guiar como aquele farol que está lá na praia, mostrando o caminho para o navio que talvez se encontre em dificuldade. Nós nos colocamos embaixo da tua unção, que o Senhor nos inspire e, como diz o teu profeta, unja os ouvidos dos que vão ouvir, para que possa haver, Senhor, benefício para as nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Podem você sentar, irmãos. Vou usar o outro. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Há pouco ali o irmão atrás me perguntou se eu estava passeando. Eu disse assim, nem tanto, né? Mas que Deus nos ajude. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho com vocês a respeito de um tema que estivemos falando aos irmãos ali em Tramandaí, região. E eu lhes digo que não é algo que a gente costuma falar ou que a gente costuma apresentar, porque é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso você falar apenas da salvação e você falar da graça de Cristo e do amor e simplesmente dessa maneira atrair, né, as ovelhas para elas lamberem o mel que está na rocha. Mas às vezes existem situações e existem armadilhas do inimigo ao longo do caminhar cristão. E Deus, de alguma forma, uma maneira sábia, o profeta ele diz na série aos Hebreus que cada fato, cada acontecimento que está nas Sagradas Escrituras foi permitido por Deus para que ele usasse aquilo como parte da sua palavra eterna. Ou seja, nós temos aqui nessa Bíblia acontecimentos positivos, nós temos relatos de vitória e temos relatos de derrota. Temos relato de tristeza, de dor, de alegria, mas cada fato, cada acontecimento, Deus permitiu que aquilo acontecesse para que houvesse a composição da sua palavra, para que estivesse aqui como parte da sua palavra. E aquilo que faz parte da palavra dele é eterno. Seja na forma de exemplo, seja na forma de tipos, nós sabemos que a palavra de Deus ela é eterna. Amém? Eu vou estar falando um pouquinho hoje a respeito de idolatria espiritual. Nós sabemos, o profeta de Deus, ele nos ensina que Deus, quando ele criou o homem, ele colocou dentro do homem um desejo para adorar. Há algo dentro do homem que puxa para a adoração, que puxa para adorar a um ser, que puxa para se inclinar diante de algo ou de alguém e reverenciar aquilo. E também o profeta, ele diz, ele ensina que o pecado, que não começou aqui nessa dimensão, mas ele iniciou lá no céu, no coração de Lúcifer, a questão era a adoração. Lúcifer, ele desejava para si mesmo uma igreja. Ele desejava uma congregação. Em Isaías você encontra que ele gostaria de se assentar dos lados da banda do norte, ali e ter a sua congregação, a sua igreja, os seus adoradores. E nós observamos que existem alguns princípios dentro da palavra de Deus
que você pode observar esses princípios acontecendo, como Deus os mantém, ponto a ponto, de Gênesis a Apocalipse, e esses princípios são imutáveis. E um desses princípios, talvez um dos mais importantes, é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória que ele recebe da adoração espontânea do coração de um filho. Ele não divide com ninguém. Ele não divide com outros filhos, ele não divide com ídolos, ele não divide com religiões, ele não divide com ideias. Deus, ele deseja, ele ama a adoração que sai do coração de um filho, diretamente para ele. Amém? E o diabo, ele não conseguindo, muitas vezes, irmãos, eliminar a fé, ele não conseguindo sufocar ou destruir o propósito de Deus, o diabo, ele procura, de alguma maneira, contaminar esse propósito, contaminar essa fé. E o ensino, ou a doutrina, ela é algo tão importante que Paulo disse para Timóteo com essas palavras: cuida de ti mesmo e da doutrina, ou do ensino, para que te salve a ti e aos que te ouvem. Então nós não podemos simplesmente refutar e dizer assim, não, o ensino é algo superficial, o ensino é algo que pode simplesmente, é acessório. Não. O ensino, ele centra você e te baseia naquilo que você crê. E isso é tão importante que toda a nossa fé, toda a base da fé que hoje eu e você temos na mensagem, ela partiu de um profeta usado por Deus ensinando. Desde os primeiros passos até águas profundas, sempre ensinando, ensinando, ensinando. Porque é impossível um prédio ele ser edificado sem que haja fundações firmes. Você precisa de fazer fundações. Nós temos o exemplo ali na igreja, que está sendo construída, agora que está aparecendo a construção em cima, mas antes foi necessário fundação, foi necessário um trabalho de fundação. E o ensino, ele proporciona isso. Agora, o que vem a ser a idolatria? O que é idolatria? A idolatria é o canal que o diabo encontrou de desviar a adoração de Deus. Tanto que a definição de idolatria é algo bem simples, o que o profeta diz. Ele diz assim, é tudo que vem antes de Deus. Tudo. E quando ele diz tudo, ele não diz é quase qualquer coisa, ele não diz mais ou menos, não, ele diz é tudo. E quando envolve tudo, inclusive envolve a minha e a tua maneira de pensar. Envolve os meus e os teus sentimentos a respeito dessa ou daquela parte da palavra. Quando ele diz tudo, envolve tudo que venha antes. E várias mensagens que o profeta fala, mas aquele único lugar provido por Deus para adoração, você pode resumir ela em um lugar, Jesus Cristo. Você resume todas aquelas pregações em Cristo. E não existe adoração fora da verdade e fora do Espírito. Dentro do Novo Testamento você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo, encarnado, Deus em carne humana, ele conversando sobre adoração com uma samaritana, com um povo que os judeus consideravam desviados da verdade. E a idolatria é tudo
que é colocado, que desvia o foco da adoração do cristão entre ele e o seu Deus, entre ele e aquilo que foi colocado para ele. E nós observamos que, aqui em Êxodo 32, o povo vindo do Egito, observem, pensem comigo, o que aquele povo conhecia de adoração? Qual era o ritual de adoração que eles seguiam? A que templos ou igrejas que eles tinham frequentado ou visto? Tudo que eles carregavam, que hoje para nós é a palavra de Deus naquele tempo, eram tradições contadas de pai para filho. A respeito de Abraão, a respeito de Isaac, a respeito de Jacó, a respeito do libertador. E aquele povo, ele vinha saindo do Egito carregando isso como tradição, como história. Como se fosse a história da nossa família. Porque lembra, Israel era uma grande família. E tudo que hoje para mim e para você é Bíblia aqui, na história de Israel, para eles naquele tempo era a história da família deles. Mas há templos, há religiões, aonde que eles tinham ido, ou visto, ou participado, ou presenciado? No Egito. Eles tinham presenciado a adoração a ídolos, eles tinham presenciado os sacrifícios, os rituais que eram feitos ali. E Deus, ele nunca requis, ele nunca pediu. Ao contrário, ele abomina que algo seja colocado entre ele e o adorador. Mas aquilo existe dentro do ser humano de buscar adoração. Mas quando não há o ensino correto, isso é desviado. E aquilo passa a se tornar uma idolatria. Antigamente, lá no tempo da Bíblia, nós vemos as pessoas se ajoelhando diante de ídolos, adorando aqueles ídolos. Nós vemos as pessoas sacrificando filhos, sacrificando crianças, animais. Hoje, se você chegar para um católico, ele não diz mais para você que ele adora a santinha ou o santo. Mas ele diz que ele só pede a ajuda do santo para que o santo fale em lugar dele. Para que o santo interceda e alcance a graça para ele. Porque eles estão tão escolados de serem batidos na parte de idolatria que até os católicos hoje já mudaram a conversa. Ou seja, já não é mais o santo, ele não se ajoelha para adorar o Santo Antônio ou São Jorge, mas aquele ali é um mediador para ele. Enquanto que a palavra de Deus, ela diz que o único que há é Jesus Cristo, homem. E você observa que Moisés, olha, isso que está aqui, acontece exatamente depois de Deus se manifestar. Deus, ele vem e ele se manifesta ao seu povo de uma maneira grandiosa, de uma maneira como talvez eu e você nunca vamos ver aqui nessa terra. O Monte Sinai tremia no poder da manifestação daquele Deus. E agora eu gostaria que você fosse fazendo um quadro comparativo entre o tipo e hoje. O povo teve medo e ele pediu para que Deus falasse com Moisés. E Moisés repassaria para eles. Deus chamou Moisés para cima do monte, ou seja, Moisés foi recolhido da vista do povo. E quando Moisés estava ali em cima, o que aconteceu com o povo? O povo, ele começou a sentir inseguro. Porque Deus, sendo Espírito, como diz a Bíblia, ele não tem um rosto
até que Jesus Cristo se fez em carne, Deus ele não tinha um rosto através do qual ser conhecido. Deus não tinha uma imagem através da qual ser conhecida. E aquele povo vinha carregado de costumes egípcios. Então eles olharam para aquela montanha e viram aquele Deus se manifestar. E então, de repente, aquele Deus simplesmente chamou o seu profeta para conversar, para passar para ele a lei, e deixou o povo ali embaixo. E o povo ficou inseguro. E eles buscaram para si mesmos uma imagem que representasse aquele Deus da montanha. Aquele Deus que havia se manifestado. O que Arão sabia esculpir? Arão sabia esculpir bezerro de ouro, sabia esculpir serpente, sabia esculpir os deuses egípcios. Ele era um artífice disso. Mas aquele povo tinha sido arrancado do Egito pela mão de Elohim. Eles tinham sido tirados do Egito pela mão de Elohim. Não foi pela mão de Moisés, não foi pela mão de Arão. E aquele povo estava com medo, aquele povo estava inseguro. E a idolatria à moda egípcia estava no sangue daquele povo. E eles chegaram para Arão e eles falaram para Arão que Arão deveria se fazer como diz aqui, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Mas a tradução em português da palavra deuses não é como original em hebraico. Se você fosse ler a Bíblia em hebraico, como ela foi escrita, eles chegaram para Arão e falaram assim, ó, levanta-te e faze-nos Elohim, que vá adiante de nós. Eles não estavam buscando adorar um touro ou um bezerro. Mas como aquele Deus não tinha face, ele era um espírito, e o seu profeta tinha se ausentado, eles estavam buscando, com a concepção de religião que eles carregavam, dar uma face para Elohim. E a palavra Elohim, em hebraico, significa aquele compreendendo um todo, não apenas um indivíduo, que vive por si mesmo. Porque em hebraico, nós temos no nosso português a versão singular e nós temos o plural. Um é singular, dois para cima é plural. Em hebraico não é assim. Um é singular, dois é duo ou dupla, e de três para cima é plural. E a terminação, o nosso português que joga no plural, é o S. A terminação, a terminologia hebraica que joga no plural é in. Então, quando você vê a palavra Elohim em hebraico, significa uma pluralidade que aponta para uma única majestade. Eles não creem em mais de um Deus. Mas quando você se refere à majestade soberana de Deus, eles colocam aquilo no plural, apontando que ele é soberano e que ele abrange tudo, não que ele é mais do que um. E quando você vê escrito na Bíblia, em hebraico, você vê o povo pedindo que Arão dê uma face para Elohim. Porque eles ouviram aquele Deus, eles conheciam Moisés, mas eles estavam seguros, porque aquele Deus é espírito. E importa a Deus que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a palavra de Deus também diz que sem fé é impossível você agradar a Deus.
Mas eu não preciso de ter fé para saber que essa mesa está aqui. Eu não preciso de fé para saber que isso daqui é um microfone. Mas eu preciso de fé para crer em um Deus Espírito invisível, sem face. Eu preciso de fé. E aquilo que Deus esperava e aquilo que Deus requeria, o povo ele não tinha. O povo estava contaminado pela idolatria do Egito. Ao ponto que Arão, ele chegou e ele disse assim: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas e trazei-mos. Nós aprendemos pelo ensinamento do profeta que o ouro aponta para a divindade. Arão fez um bezerro de ouro, mas com quem que estava esse ouro? Aonde que esse ouro estava? Estava num cofre guardado? Aonde que estava o ouro? Estava no povo. O povo tinha aquele sentimento que foi corrompido os sentidos deles. O sentimento, o desejo de alcançar, adorar essa divindade, esse Deus. Mas ele estava corrompido por quê? Agora nós vamos para o tipo de hoje. Nós vemos na mensagem a serpente ferida. Quando o irmão Branham ele atira naquela serpente, e aquela serpente, ela ferida, ela voltou para a água. E ele disse que a água representa o povo. Aí você começa a entender que há dentro do povo, um clamor por uma divindade. Há um clamor por uma face. E há uma insegurança em simplesmente depender da fé. Há uma insegurança, porque o profeta foi tirado. O povo hoje segue aquilo que Moisés deixou, aquilo que eles viram de manifestações e o ensinamento. Mas Moisés está na montanha. E o povo começou a buscar. Ele começou a buscar. E eles chegaram para quem? Para que lhes desse a face de Elohim. Para quem que eles chegaram? Para os pastores. Eles chegaram para os sacerdotes. Eles chegaram para Arão. Arão, aquele Elohim, nós cremos nele. Nós adoramos ele. Mas será que você não conhece um caminho? Ou como que é a face dele para a gente poder tocar? Para nós ter certeza que ele é real? Para nós não dependermos da fé? E Arão, o pastor, o ministro, o que ele fez? Ele foi lá e lhes deu uma versão de Elohim. A moda da idolatria egípcia. Copiando o touro ápice do Egito. E quando ele termina, ele vira para ele e diz, eu vou ler com a palavra hebraica. Este é o teu Elohim, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Ele aponta para o bezerro de ouro e diz que ele é Elohim. Mas, peraí, irmão Neville, então talvez não seria tão pecado assim, porque eles estavam apenas se referindo ao bezerro como uma referência, igual o católico faz, para adorar aquele Elohim. Eles não estavam adorando outros deuses, mas eles deram o nome de Elohim àquele bezerro. Mas Deus, ele não aceita a minha nem a tua versão de adoração. Ele não aceita esse desvio. Deus, ele tem um caminho reto. E ele trilha e caminha por aquilo ali. E nós observamos o que aconteceu. Que Deus mesmo, lá em cima, falando com Moisés, disse,
desce depressa, porque o povo tem se corrompido. E Deus repete o que Arão falou, dizendo qual é o pecado deles. Eles, olha só, fizeram para si um bezerro de fundição, Deus falando para Moisés, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: este é o teu Elohim, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Deus dizendo para Moisés: estão colocando uma outra face no meu lugar. Estão colocando uma outra imagem no meu lugar. E isso, irmãos, é justamente, eu quero ir agora no livro de Daniel, o cerne do espírito de idolatria pagão dentro do cristianismo. É quando, através de dogmas, de credos, de revelações, as pessoas, elas buscando, ela tendo aquilo em si, elas correm atrás daquilo que os Arões de hoje, ao invés de esperar, de se basear, de ter a sua base firme em cima daquilo que Moisés havia deixado, em cima daquilo que o irmão Brana deixou, eles começam a construir bezerros de ouro dentro da mensagem. Eles começam a construir bezerros, imagens, e aquilo Deus reputa por idolatria. Deus não aceita aquilo. E o cerne do espírito idólatra você pode encontrar aquilo em Daniel, capítulo 2, versículo 46. Nabucodonosor era um rei pagão. Ele havia tido um sonho e ninguém podia interpretar aquele sonho. Quando foram buscar Daniel para matar todos os sábios, ele pediu um tempo, foi orar, Deus revelou o sonho. E ele veio e contou o sonho e o significado ao rei. Irmão, no versículo 45, está escrito assim: Daniel, terminando de contar o sonho, terminando de apresentar a revelação, ele diz assim: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ali está o profeta. Ali está o microfone. Olha o que Nabucodonosor fez. Ele manifestou o espírito que estava nele. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto e adorou a Daniel. E adorou o profeta. E adorou o microfone. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Isso é tão fora da casinha, que é a mesma coisa de você estar passando por uma necessidade, você está em uma necessidade de ser respondido por Deus. Aí o pastor Febrônio, ou o pastor Daniel, ou alguém toma esse microfone aqui, e Deus vem através da palavra e te cura o teu coração, a tua necessidade. Aí você, ao invés de levantar as mãos e agradecer a Deus, você pega o microfone e começa a agradecer o microfone. Obrigado por essa resposta tão maravilhosa. O que Nabucodonosor fez? Ele manifestou o âmago do espírito pagão. O espírito pagão não consegue, por fé, atingir as dimensões do espírito. Ele precisa de uma pessoa. Ele precisa de um objeto.
Mas aonde que a idolatria entrou na família de Deus? Você vai ver lá na história de Jacó, quando ele estava para sair, um pouquinho antes dele sair da terra do Egito, da terra lá de Labão, seu sogro, que enquanto Labão tosqueava as ovelhas, Raquel, esposa de Jacó, foi lá e roubou os ídolos do pai dela. E depois, mais para frente, você vai ver que quando após o massacre que houve em Siquém, ali em Siquém, e Deus ordenou que Jacó saísse em caminhada, e ele colocou um terror naquele povo para proteger a família de Jacó e os seus filhos pelo que eles haviam feito em Siquém. Jacó chama a sua família e manda trazer todos os ídolos de deuses estranhos. E manda mudar as vestes, a apresentação. E ele simplesmente coloca ali no pé de um carvalho e enterra aquilo. Aonde que veio a idolatria? O caminho da idolatria, aquilo que era o ídolo, veio de onde? Aquilo começou, não veio através de Abraão, Isaac e Jacó. Porque as colunas que Jacó erigia não tinha imagem. Era apenas um marco para mostrar, Deus está aqui. Deus está aqui. Ele não colocava uma face, ele não adorava a coluna, mas ele adorava um Deus sem face. Ele adorava um Deus que era espírito. E adorava por fé, e Deus se agradava disso. Agora, quando nós olhamos aqui em Nabucodonosor, e nós vemos que muito disso, irmãos, muito disso está acontecendo hoje, no meio da mensagem. Por quê? Por que está acontecendo? Se o diabo conseguir desviar o meu foco, o meu olhar, o teu foco, da cruz do Calvário, de Cristo sacrificado, de Cristo e a obra consumada dele, da ressurreição, do poder que há em Cristo, tirar os nossos olhos do nosso mediador, o homem Jesus, ele está nos levando para um lugar de adoração fora da vontade de Deus. Eu agradeço pelo profeta que Deus enviou. E você também, eu creio. Mas o irmão Brana, ele não chegou nunca, nem perto, de ser o que Jesus foi. Ele era um pecador salvo pela graça. Aos 14 anos, se Deus não tivesse misericórdia, ele teria ido parar no fundo do inferno. Depois de 63, ele teve aquela visão, quando ele viu os pecados dele subindo, quando ele condenou aquela mulher no bar. Jesus Cristo, em sua boca não houve engano. Jesus Cristo, nele não houve imperfeição. E quando você tenta colocar uma outra roupa no profeta, que não seja de um pecador salvo pela graça, um microfone que Deus usou para falar comigo e contigo, o que o diabo está tentando fazer? Ele está tentando tirar os olhos do povo de Deus do Calvário, daquele que é perfeito, e desviando para quê? Para o passado, desviando para um homem. Ou o diabo, ele também faz assim, ele desvia para o presente, para outro homem. Ele não aceita, ele não concorda, ele sabe que ele precisa simplesmente tirar o meu olhar e o teu olhar de Cristo. O diabo, ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele começa a apontar partes da mensagem, não toda ela,
partes da mensagem. Jesus Cristo prometeu que nós faríamos obras maiores. E o irmão Brana, em algumas vezes ele vem e ele diz assim: em meu pequeno ministério, o Senhor Jesus Cristo tem curado muito mais pessoas do que no tempo em que ele mesmo esteve aqui. Aí esses espíritos chegam e apontam: viu o ministério desse sétimo anjo? Eu não vi. Sabe o que eu vi? Foi ele dizer que Jesus Cristo, através do microfone William Brana, havia curado mais do que quando ele estava no seu corpo aqui na terra. Mas o Espírito, ele vem ali e ele faz como em 2 Coríntios. Igualzinho ele fez com Eva. O que ele fez com Eva? Colocou só um não. O foco é outra coisa. Aí você observa que logo então vem em Daniel 3 a estátua de ouro. E o profeta, ele diz que aquela estátua que Nabucodonosor levantou era a estátua de Daniel. Era a estátua de um homem santo. Era a estátua dele. Eu não sei onde é que Daniel estava. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eu e você, fomos levados diante da estátua para adorar. E eles tocaram a música, a eloquência e o conhecimento de parágrafos e pedaços disso e pedaço daquilo flui dos púlpitos. Flui, salta. A música é linda, maravilhosa. Mas o joelho tem que se dobrar diante de um homem santo, da estátua dele. Aí você pode dizer assim: não se fala isso, irmão Neville. Não se trata de adorar o irmão Brana, não hipótese alguma. Eu acredito nisso. Não é colocar o joelho no chão diante da foto do profeta e não é isso. É simplesmente colocar ele no lugar que não lhe cabe, mas que cabe só a Deus. Isso é idolatria. Você, no momento em que você desloca o irmão Brana da sua posição, você está sendo idólatra. Talvez, irmãos, para nós aqui em Chapecó, que nós sempre tivemos um ensino centrado, centralizado. Para nós, isso daí você pode estar sentado e falar assim: mas irmão Neville, isso eu sei tanto, eu estou tão seguro disso. Mas vocês não sabem, talvez você não tenha ideia de quantos irmãozinhos e irmãzinhas que nós temos ao redor do Brasil e do mundo, que o diabo está com o pé na garganta dele, sufocado. Ele está tendo a vida cristã dele, ele não é levado a olhar para o Calvário. Sabe o que dizem? Eu não creio mais em um Jesus Cristo hemorrágico. O que é um Jesus Cristo hemorrágico? É um Jesus Cristo que sangra. Mas o profeta diz que Jesus Cristo, para Deus, ele morreu como que se fosse ontem. Que no trono de propiciação, aquele sangue está vertendo e caindo, e vertendo e caindo, e vertendo e caindo. E que hoje ele está como que com as vestes encharcadas de sangue, um cordeiro havendo sido morto, expiando pelos meus e pelos teus pecados. E o que o diabo quer fazer? Ele chega e ele fala assim: isso daí o denominacional também crê. Se você não entender os 7 selos, você está fora do arrebatamento. Eu estava pensando e eu disse assim: Senhor Deus, se o profeta viesse hoje para mim em sonho ou em uma visão, e ele dissesse para mim assim: irmão Neville, você está errado em olhar só para o Calvário.
Você precisa crer nisso, entender isso, isso e mais isso e mais isso. Eu ia fazer apenas uma pergunta para ele. Irmão Brana, para mim ir no arrebatamento, o que está valendo é os mesmos requisitos da mensagem ou sinal? E ele iria dizer sim. Fala assim, é só isso que me importa. Por quê? O meu foco, o teu foco é arrebatamento. O meu foco não é ser maior do que você, ou ser melhor do que você. O meu foco é arrebatamento. E 3 meses depois dos selos, ele pregou a mensagem, o sinal. Eu perguntaria para ele, irmão Brana, o que está valendo é os requisitos da mensagem, o sinal? É para isso que eu vou olhar. O que é a mensagem, o sinal? O Espírito Santo selando a tua alma. O inspetor do trem selando o vagão e dizendo, esse está pronto para a viagem. E a partir disso, o que me importa? O que me importa? O meu irmão, a minha irmã. Por quê? Se você é predestinado para estar no arrebatamento, o arrebatamento de Enoque foi individual, mas o nosso é coletivo. Então não adianta eu estar ali selado, prontinho, e o meu irmão, que está predestinado, está ali atrasando o meu arrebatamento. O que eu posso fazer por ele? Eu começo a orar por ele. Eu começo a interceder pelo meu irmão. No momento em que você está pronto, em que você está pronta, que o Espírito testifica junto ao teu Espírito, o que você faz? Ajuda o que está mais fraco. Porque se você quiser arrebatamento o mais cedo possível, todos precisam chegar à mesma posição em que você chegou. Você não sai dizendo para ele, você não entende, se você não entender isso, você não vai. Se você não, irmãos, eu já vi irmãos, pastores, chegar para irmãos e dizer assim, se você não lê os 7 selos, você está fora do arrebatamento. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro do irmão Dino, lá da praia. Eu estava lá um dia, e ele chegou na cadeirinha de rodas dele, para conversar. Ele nunca leu os 7 selos, ele não sabia ler. E ele chegou assim, estava sentado ali conversando, e ele disse assim, ó irmão, estão vindo com uma conversa aqui na igreja de que Jesus já veio. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. A maior prova que ele não veio é porque eu estou aqui. E se eu não for pelo caminho da sepultura, ele disse, se eu não morrer, quando ele vir, ele vai me levar. Eu não me preocupo com isso. Aí eu gostaria de ver algum intelectual, algum grandão, algum cabeçudo, chegar para esse irmãozinho e dizer para ele assim, a tua vida não reflete Jesus. Você está fora do arrebatamento. Irmãos, se houvesse senso, aquela pessoa cabeçuda, cheia de teologia e de dogma, ela deveria pedir para Deus trocar de lugar com ela, com o irmão Dino, com pessoas que refletem a Deus, além de conhecimento, sem criar uma imagem, um ídolo, um bezerro de ouro. Deus não precisa disso. Deus, ele não quer isso. Não é isso que ele busca. Mas nós olhamos e nós vemos que a situação, ela é mais grave, mais perigosa do que parece. Ali em Números 21, do versículo 4, no versículo 1 de Números 21, os israelitas destroem os cananeus. Os israelitas estavam saindo de uma vitória. E em Números 4 ele diz assim, e então partiram do monte Or,
pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho, se enfastiou, desanimou. E quando, em algumas outras traduções está escrito também assim: então partiram do Monte Or em direção ao Egito. Deus havia proibido, não havia deixado que Israel, igual Israel destruiu os cananeus, Israel cruzasse por Edom sem a permissão do rei. Porque Deus havia dado aquela terra como possessão a outra gente. Então ele não permitiu que Israel os destruísse naquele momento. E Deus, lembra, a coluna de fogo guiando, a nuvem guiando, foi guiando, dando a volta em Edom. E naquela volta parecia que eles estavam indo para o caminho da onde eles haviam vindo. E se você contar o período de tempo em que isso aconteceu, faltavam 5 meses para cumprir os 40 anos de julgamento no deserto. Faltava pouco tempo para cumprir 40 anos de juízo. E então eles iam para o norte. Eles iam em direção à terra prometida. Aí olha o que aconteceu. O povo se angustiou, se enfastiou daquele caminho. Isso leva diretamente ao que o povo sentiu quando Moisés estava na montanha. Só que aqui o povo estava caminhando com Moisés. Estava caminhando na palavra. Mas parece que nada está acontecendo. Parece que não está mudando as coisas. Parece que eu estou há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, talvez alguns há 40. E parece que as coisas não estão mudando. Você olha para a igreja e você, cristão mais antigo, você vê as moças hoje usando maquiagem em culto de ceia. Você vê o mundo entrando e as coisas como se estivesse indo em direção ao mundo. Mas lembra, o maná que caía todos os dias e a rocha ferida que jorrava água continuavam sendo sobrenaturais. A palavra e o Cristo que você recebeu e essa mensagem que eu e você recebemos continua sendo sobrenatural. Não importa o quanto o diabo tenta infiltrar para desanimar o coração desse ou daquela. Aquilo que nós cremos continua sendo sobrenatural. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aí você ouve pastores dizer: por 30 anos eu estava comendo só polenta. Por 30 anos, 40 anos, comendo arroz e feijão. E arroz e feijão. Agora estou comendo manjar. O manjar provido pelo quê? Pela idolatria espiritual. Porque naquele tempo era um ídolo. Hoje é um dogma, é um pensamento próprio. É uma maneira própria de ver as escrituras. Naquele tempo, talvez, Raquel carregasse uma imagenzinha escondida. As mulheres de Jacó carregassem os seus deusezinhos, ou tivessem as suas estatuetas. Mas hoje, as pessoas na mensagem têm a sua versão para arrebatamento. Tem a sua versão para a vinda. Não é mais nos ares, como diz na palavra. Isso daí não é exatamente assim. Isso é idolatria espiritual. Isso é buscar adorar a Deus através de uma face que não é a dele revelada na sua palavra. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Por que nós estamos servindo na mensagem? Se não faz muita diferença aí do mundo aí fora. O foco saiu
do sobrenatural, e o foco ficou ali. Pois aqui nem pão, nem água. O maná havia parado de cair? Não. A água havia parado de jorrar da rocha que Moisés feriu? E a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Nós estamos cansados dessa mensagem miserável. A mensagem desse jeito que foi pregada no Brasil foi errada. Esse pão, que para Deus é todos os dias um acontecimento sobrenatural, se tornou um fastio, se tornou miserável para eles. E aquele sentimento corrompido provocou algo que nunca antes tinha acontecido em Israel. A presença de Deus havia afastado insetos venenosos, animais peçonhentos, feras selvagens do arraial. Mas ali no versículo 6 diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. E a palavra ardente, em hebraico, significa serafim. E quando você vai em Isaías e você vê o que é serafim, serafim são espíritos ministradores. Espíritos que tomam o microfone, vêm no púlpito e ministram. E na mensagem Doenças e Aflições, o profeta diz que os serafins é a classe mais alta de seres celestiais que existe. E na ordem da igreja, o profeta diz que o pastor é a autoridade máxima da igreja. Mas o que o povo disse? Nós não temos maná e nós não temos água da rocha. O que temos, nós estamos cansados de comer polenta e feijão com arroz. Nós queremos algo mais. Da onde partiu esse desejo? O ouro que Arão fez o bezerro estava no povo. Estava nas orelhas, estava nos colares. E Deus permitiu que viesse entre o povo serpentes ardentes, ministros do engano, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Mas existe um veneno que vai junto com essa picada, que se chama orgulho. O povo veio a Moisés porque eles não queriam morrer. Mas o veneno da idolatria espiritual, quando a pessoa recebe a picada dessa serpente, vem um veneninho injetado junto, chamado orgulho, que não permite ela reconhecer o erro. E o diabo, ele é tão sagaz, tão astuto, que como ele não consegue levar o povo da mensagem, mas ao erro natural, ele leva ao erro espiritual. Se você cair em adultério, é errado. Você sabe disso no momento, antes e depois. Se você cometer essas ou aquelas coisas, é errado e você sabe. Aquilo já fala no teu coração, e aquilo já te impulsiona ao arrependimento, e aquilo já te leva de novo para o Calvário. Por quê? Porque é errado, é latente aquilo. Mas quando o desvio está dentro do que está certo, e o diabo te convence que aquilo que você crê é o certo, me diga uma coisa: quando é que você vai se arrepender daquilo que você crê que é certo?
Se você cair num erro natural, você se arrepende. Porque aquilo fala contra o teu espírito. Contra algo, aquele espírito que é em você. Mas e se você tiver a tua fé, o teu ensino pervertido? O que vai acontecer? E a história judaica, a tradição judaica, ela nos conta, sabe o quê? Sabe como que as pessoas morriam mordidas por aquela serpente? Olha o que eles disseram: nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão miserável. Eles morriam com fome e com sede. A cobra mordia, o veneno daquela revelação errada, ela morde, e o que acontece com a pessoa? Ela começa a devorar as mensagens. Ela começa a ler a Bíblia. Você não vê nada a respeito de jejum e oração, mas você vê conhecimento. Começa a devorar mensagem após mensagem. Mensagem após mensagem. Por quê? Porque aquele ministro do engano, aquele ministro serafim, mordeu e despertou nele e nela uma fome insaciável, intelectual. E o que acontecia? Ali estava o judeu, mordido pela serpente. Estou com fome. E ali vinha o seu colega. Toma aqui. Mais maná para você. Maná. Ó, maná desse jeito, maná dessa maneira, maná. E ele comia. Estou com sede. Água da rocha. Olha aqui, bebe. Não, mas eu estou com sede. E a pessoa ia definhando, ia comendo. Aí você olha para essas pessoas, para esses irmãos, mordidos por esse tipo de espírito. Eles devoram mensagem após mensagem. Mensagem após mensagem. Pregação após pregação. Eu conheci uma família que eles não tinham culto. Não tinha uma igreja local. Então eles assistiam um culto na segunda-feira pela internet de um pastor, na terça-feira de outro, na quarta de outro, na quinta de outro, na sexta de outro, no sábado de outro e no domingo de 2 lugares diferentes. A fome é insaciável. Por quê? Porque eu estou cansado dessa polenta. Agora sim que nós estamos comendo picanha. Estamos comendo churrasco, espiritualmente falando. E aí olha só o que aconteceu. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, de bronze, né, em algumas outras traduções, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Você não vê aqui a palavra será curado. Você vê aqui que todo aquele que tiver humildade suficiente para olhar para o pecado julgado no Calvário, porque o bronze representa isso. Aquele que tiver humildade suficiente vai ter uma chance de viver. Não diz que o veneno vai sair da corrente sanguínea. Não diz que ele vai ser curado. E você pode pegar qualquer pessoa que já esteve mordido uma vez por um desses espíritos de engano, aquele veneno nunca mais sai da pessoa. Aquela pessoa, ela tem que viver embaixo de um estado de graça e do Espírito Santo de tal maneira, porque se vier qualquer sussurro de qualquer vento de doutrina, ela se alvorota. Porque aquele veneno não sai mais. Aqui não diz que o povo foi curado, apenas diz que ele olhava e vivia. E Moisés fez uma serpente de metal e colocou ela sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Isso chega num nível
de escuridão tão profunda que uma pessoa chegou na minha casa e disse assim: se Jesus Cristo não é bem-vindo aqui, eu também não sou. Referindo-se ao seu bezerro de ouro. Referindo-se à sua concepção. Referindo-se à sua revelação própria. Vendida por ministros do engano. Quando nós estávamos enterrando o pastor Zezo, ali em Tramandaí, o corpo do pastor Zezo estava no caixão. E um ministro desses chegou para falar e disse assim: eu creio que o José Paulo, ele está sepultado em Cristo. Eu também creio. Mas eu lembro que eu estava sentado no teclado ali do lado. E eu pensei assim: mas quando ele estava vivo, ele não tinha toda a palavra. Quando ele estava vivo, ele não pregava a revelação da abertura da palavra. Na concepção desse ou daquele. Mas ele chegava talvez na simplicidade dele e lia o que o profeta tinha falado. E repetia aquilo que Deus tinha falado através do profeta. E isso não é eloquente o suficiente, não é música o suficiente para fazer parte da orquestra de Nabucodonosor na adoração àquela estátua de um homem santo. E eu lembro que eu pensei: aonde esse irmão é sincero? Aqui, diante do corpo do pastor? Ou no púlpito da sua igreja? Porque não fechava uma coisa com a outra. Estar sepultado em Cristo é estar em aguardo da primeira ressurreição, que vem antes da transformação dos corpos. E se você não está sepultado em Cristo, é a segunda ressurreição, para o juízo final. Aonde que está a sinceridade? Aqui ou nos púlpitos? Aí você ouve. E aí a pessoa pode pensar o que quiser, irmãos. Mas esses dias eu ouvi uma pregação dizendo assim: o irmão Brana é um parente redentor nosso mais próximo do que Jesus Cristo. Sabe quem é o parente redentor mais próximo que eu e você tínhamos? O diabo. Por causa da natureza do pecado. Mas por que o diabo não te redimiu então? Vai lá no livro de Ruth e vê o que o irmão Brana fala sobre isso. Ele não redimiu porque nele não havia atributos de redentor. E então Boaz, Jesus Cristo, que estava desejoso de te redimir, ele estava querendo te redimir, o mais próximo não tinha. E sabe quem que ele redimiu? O irmão Brana. O profeta foi redimido. Você foi redimido por Jesus Cristo. O nosso parente redentor mais próximo hoje é o nosso noivo. Porque nós somos Ruth. E foi através de Noemi que a salvação chegou a nós. Foi através de Israel. Lembra de Jesus dizendo: a salvação vem dos judeus. E Noemi representa Israel e Ruth representa a noiva gentia. Nunca o profeta chegou, irmãos, e disse assim: no dia em que a noiva reconhecer quem William Brana é, ela será invencível. Nunca. O que ele diz? O dia que a noiva reconhecer quem ela é, ela será um exército invencível. Ele nunca apontou para ele. Ele nunca se transformou ou se transfigurou numa imagem
a ser adorada, não literalmente de joelhos, mas colocando pequenas pitadas de veneno na panela. E a panela hoje, aonde tem a comida, vocês lembram a panela envenenada de Eliseu? Lá haviam ervas envenenadas. Hoje, são pequenas pitadas. Você ouve aquela pregação eloquente, você ouve aquela coisa maravilhosa, e de repente cai uma gotinha de veneno. Se estivesse ali na prateleira escrito assim, veneno em um frasco, você nunca ia pegar veneno e tomar. Mas ele é colocado a conta-gotas. E aquilo vai para onde? Para a corrente sanguínea espiritual do povo. Aí você olha para o povo. Sabe o que você vê? As mulheres, as irmãs, na adoração e na palavra, se comportando como homens. Tendo atitudes, expressões faciais masculinas. A semente certa, mas de uma maneira totalmente pervertida. E eles dizem, quando o profeta foi elevado na nuvem, ali quando ele desceu, ele era literalmente o filho do homem. O irmão Branham nunca foi o filho do homem, mas ele manifestou a Cristo. E ele lançou um desafio para mim e para você. Manifestar esse mesmo Cristo hoje. Porque os mesmos lábios que pregaram os 7 selos também disseram: isto que vocês têm visto em pequena porção no meu ministério, virá sobre vocês em plenitude. Aonde que está o maior desafio? Está diante de mim. O maior desafio está diante de você. E o primeiro mensageiro da igreja, lá em Coríntios, ele diz o quê? Eu tenho medo que o diabo ele venha e ele perverta o evangelho que você crê. E ele perverta o teu ensino. E ele não mude o evangelho, mas ele mude só aquela letrinha. Aonde que está escrito isso em Coríntios? Porque eu temo que assim como foi com Eva. Como é que foi com Eva? Foi uma palavra. Foi só uma palavra. E perverteu toda a raça humana. Aí você observa que o evangelho, ele é algo tão simples. Ele é algo tão doce. Ele é algo tão maravilhoso. A mensagem, ela é como se fosse o mel no pão. Você já comeu pão com mel? O pão é gostoso. Mas o irmão Branham, quando ele chega com aquelas ilustrações, ele te faz ver Jesus Cristo de uma maneira tão próxima, tão real, em histórias do dia a dia que Elias Tisbita nunca conseguiria repassar para você. Mas hoje ele chega e ele conta uma pequena história. E aquilo cai exatamente no teu dia a dia. E você consegue se enxergar dentro daquilo. O que é aquilo? É o mel que está sobre o pão. Mas o que o diabo tenta fazer? Desvirtuar essa visão. Ele tenta colocar algo ali que é errado. E mais importante do que a palavra de Deus em si, é a maneira como ela é usada. O profeta, ele diz que dependendo dos motivos meus e teus, pelos quais nós manuseamos a palavra de Deus, nós transformamos ela em uma arma ineficaz. Ela perde o seu valor. Ela não tem uso. E o motivo, ele é determinado pelo quê? Pelo objetivo. O que me motiva a trabalhar o mês inteiro? É o objetivo de receber um salário. E quando você entra na reclamação desse povo, os objetivos desses ministros,
os objetivos desses ministros serafins. Quais são? Liderança, destaque, querendo montar cada um seu pequeno império de seguidores. E para isso eles precisam de algo que seja estupendo, que seja sobrenatural na área do ensino. E da parte sobrenatural, sabe qual é a parte mais fácil de você alcançar um destaque? É na parte do ensino. É na parte do conhecimento. Por quê? Porque a outra parte requer, sabe o quê? Jejum e oração. Chega para qualquer um ministro desses e pergunta assim: qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você dedicou um retiro em oração? Pergunta. Eles pulam e saltam com a palavra, mas os joelhos já não estão mais calejados. Aquilo que o profeta diz, que é o que marca um homem, é a marca do joelho nas calças, já não aparece mais. Por quê? Pergunta. Quando que foi o teu último período de consagração? A consagração é beber a água da rocha e o maná por um espírito de insaciedade. Mas você chega, pega você mesmo, nós que estamos aqui. Muitas vezes você acorda pela manhã, você toma um versículo da Bíblia. Ou você escuta aquele pequeno áudio, o pão de cada dia, um pouquinho da mensagem, que vem todos os dias, eu acho que passa pelo WhatsApp. Ou você escuta ou lê um parágrafo. Ou você escuta uma pequena porção. Aquilo te satisfaz o dia todo. Por quê? Porque você não foi mordido. Você não tem insaciedade intelectual da mensagem. Você tem uma experiência com ele no coração. E você não precisa comer e beber para tentar saciar algo que é um veneno que está matando. Mas você lê apenas um versículo e aquilo fala contigo o dia inteiro. Todo o tempo aquilo fala contigo. E quando Paulo diz, apartando da simplicidade que é em Cristo, irmão, isso é algo tão simples. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Uma notícia muito boa. E a notícia boa que o evangelho traz é essa. Eu estava caminhando, cabisbaixo, amarrado pelo pecado, encadeado em correntes, em cadeias. E de repente um amigo meu chegou para mim naquela fila que ia para a perdição e me deu uma boa notícia. E disse assim: Neville, você não precisa mais morrer. Por quê? Porque houve um que tomou o teu lugar. E ele não só morreu por ti, mas ele ressuscitou por ti. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. Essa é a simplicidade. Mas esses dias eu fiquei estarrecido, irmãos. Porque um pastor chegou no leito de morte de um irmão no hospital para orar por ele. E ele estava ali no leito de morte. E ele disse assim: irmão, eu vou orar por você. Mas se Deus não tirar você dessa situação, para você voltar e se reconciliar, porque ele estava desviado, não tem esperança para ti. Aí o irmão disse: mas pastor, eu estou arrependido.
Se Deus não me curar, eu quero encontrar a Deus sabendo que estou perdoado. E ele disse, não tem como. Para que você encontre uma maneira de ser salvo, se Deus não te tirar daqui, não tem como. É você voltar, indo na frente da igreja, se reconciliar e seguir por anos a fio igual os outros irmãos estão. Ou você acha que Deus vai contar para você esse momento do arrependimento contra 20, 30 anos de fé? Isso representa um ministério morto. Porque Deus, ele não é sujeito ao tempo. Eu sirvo a Deus 50 anos. Eu reconheci ele no último segundo. Para um ser que é eterno, qual a diferença entre 1 segundo e 50 anos? Qual é a diferença? Você acha que ele, que jorrou o sangue dele, deu a vida dele, se no último segundo ele puder arrancar alguém, ele vai deixar ir para o inferno? Mas esse é o veneno da serpente. Eu não entendo, irmão, então estude para entender. Porque crer já não adianta mais. E o veneno vai secando e vai definhando. Mas para encerrar, eu vou contar apenas uma pequena história. Tinha um homem que ele era um bêbado, espancador da família, batia na mulher. O salário dele ia tudo para jogatina, para bebida. A família passava fome. Os filhos andavam desgrenhados. E um dia, aquele homem encontrou Jesus. E ele saiu da jogatina, a vida dele mudou. Ele parou de espancar a esposa, os filhos. Ele se tornou um cristão. Estava lá a menina dele de 12 anos vindo da escola, quando um amigo antigo daquele homem encontrou ela. E aquele homem chegou para ela e falou assim, e aí menina, aonde é que está o seu pai? O papai está no trabalho. O que aconteceu com o seu pai? Que ele sumiu, ele nunca mais apareceu lá no bar? Aí ela falou assim, olha senhor, o papai está indo na igreja aos domingos agora. Essa coisa de Deus não existe. Nunca te ensinaram que Deus não existe? E aquele homem começou a falar para a menina e convencer a menina de que o pai dela estava errado e de que Deus não existia. E aquela menina, de repente, ela começou a chorar. Chorar e chorar e chorar. E o homem se deu por conta que ela estava chorando. Falou assim, por que você está chorando, querida? Falou assim, sabe por quê? Eu queria lhe pedir só um favor. Se Deus não existe, se eu preciso crer em tudo, se eu preciso entender tudo, se não é só crer. Se Deus não existe, por favor, quando o senhor encontrar o meu pai, não conta para ele. Deixa ele continuar crendo que Deus existe. Porque depois que ele começou a crer que Deus existe, ele parou de bater na mamãe, ele parou de beber, ele parou de fumar, ele não bate mais em nós, nós temos roupa nova, ou seja, Deus entrou na vida daquela pessoa, mudou a vida daquela pessoa, mas ela não tem acesso ao céu, porque não faz parte do pequeno reino de revelações desse ou daquele, afastando da simplicidade que há no Evangelho. Se houver, irmãos, se há um lugar aonde você e eu devemos estar, é aos pés da cruz. Se existe um que merece a adoração, é o Senhor Jesus Cristo. A única pessoa
que recebe adoração é Jesus. Abraão adorou. E o profeta disse quem era ele? Aquele leproso chegou e o adorou. Aquela mulher cananeia chegou e o adorou. Mas João, um profeta, na ilha de Patmos, quando ele se jogou diante de um anjo, o anjo disse: não faça isso. Eu sou um coigual contigo. Mas Jesus Cristo, ele não recusa a adoração. Porque ele é Deus. Você não vê o povo de Israel adorando a coluna de fogo. Você não vê eles adorando a nuvem. Vocês não veem eles. Quando eles começaram a adorar aquela serpente de metal, Deus mandou que fosse destruída. Não faça da tua versão da mensagem uma idolatria. O lugar de adoração ainda continua sendo Jesus Cristo. E eu penso, eu creio com todo o meu coração, que aonde há reconhecimento, aonde há arrependimento, ainda há vida. Ainda há oportunidade de viver. Agora, se aquilo está embotado, está sufocado por um sentimento chamado orgulho, aí você não tem mais o que fazer. Porque o orgulho não te leva a reconhecer o quão miserável é a tua e a minha condição. O orgulho te coloca numa posição uma posição fictícia que não existe. Mas lembra, quando muitas vezes, talvez você ou eu, nós formos confrontados com esses espíritos, olha para o que você era e o que Deus fez na tua vida. Olha para aquilo que Ele fez contigo. Olha para a tua base, aonde que está firmada hoje. E você fala igual aquela menina: se não for assim, então não precisa me contar. Porque se você me contar, vai que ele volta para a bebida, ele volta para o cigarro, ele volta a bater na mamãe. E você começa a observar, eu olhando a vida, a mesma pessoa que disse para mim: se Jesus Cristo não é bem-vindo aqui, então eu também não sou bem-vindo. Se referindo à doutrina, essa pessoa está desviada hoje. Está fora da palavra hoje. Mas o que mantém eu e você na palavra? Só a graça. É a minha concepção, não é? É a graça. Mas Deus, quando Ele é trocado por um bezerro de ouro, de uma falsa revelação, o que aconteceu? Existe morte espiritual. No momento em que há idolatria espiritual, há morte espiritual. Gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. Senhor Deus, nós não sabemos como dizer, Pai, o quão agradecido nós somos. Porque dentre tantas armadilhas, dentre tantos tropeços, o Senhor tem nos mantido dentro da Tua palavra. Nós ainda contamos a história da cruz e choramos. Nós lemos sobre a ressurreição e sorrimos. Nós olhamos para o dia do arrebatamento com esperança. E nós batalhamos dia após dia para estarmos ali. Nós te agradecemos pelo profeta humilde e simples que o Senhor nos enviou. Ele foi tão humilde e tão nada que o Senhor pôde revelar Jesus Cristo no seu ministério. Nós te agradecemos pelo pastor que o Senhor tem nos dado. Por ele nunca ter apontado a si mesmo como um grande ministério, mas ter apontado a Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. E nesse momento nós levantamos o nosso coração
em amor diante de Ti. E nós intercedemos por tantos irmãos nossos e irmãs nossas que estão envolvidos em redes de doutrinas erradas, adorando a Ti de uma maneira por um caminho falso, por um caminho aonde é drenado da vida dele ou dela aquela vida que há na simplicidade do Evangelho de Cristo. Nós levantamos a nossa voz e pedimos, Pai, assim como o Senhor tem misericórdia de nós, dia após dia, tenha misericórdia deles. Não permita, Pai, que aquilo seja carregado para o túmulo dessa maneira. E permita que em algum momento haja um arrependimento genuíno, haja uma volta para a palavra verdadeira, haja um deliciar com o evangelho simples pregado pelo irmão Brana. Meu Pai, nós não sabemos quando é o dia da Tua vinda, mas nós queremos estar prontos. O que nós podemos fazer é orar e amar, e orar e amar, mas não nos permita nos corromper, nos contaminar, nos envolvermos naquilo que não Te agrada. E eu peço que o Senhor tome essas palavras que foram ditas e que o Senhor possa firmar no nosso coração, meu Pai, para que nós possamos estar centrados em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te agradeço. Amém.